quiserem abrir, pode abrir. Se Ah, não, é quiser... melhor ficar fechado, então. Nossa Senhora. Não, pelo amor de Deus. Oi, hein, gente? A gente quase não se vê. Você viu, Bruno, que barbona? Só vocês que me veem aí, né? E aí, quando vai apresentar alguma coisa, ainda fica de câmera fechada. Ah, O João tava com medo de falar, mas fala mais que nós, aí. então, você viu, Rafael? É bem por É que aí. uma coisa é conversar por aqui, outra coisa é apresentar o trabalho. Só dá aí no grupo nosso, Whats. Ó, que beleza. Isso aí, João. É preocupação. O João falou que tá muito preocupado e ele acaba participando mais por conta da preocupação. Bom, pessoal, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui as anotações que eu fiz para estar avaliando os grupos. Gente, na verdade, o que é o nosso combinado, né? Quando a gente estava com atividades lúdicas expressivas, a maioria das aulas, ou quase todas as aulas, tinha uma atividade para vocês fazerem, para vocês entregarem, um quiz, perguntas sobre o que a gente fez. Como eu já sabia que essa primeira parte de futebol seria a história do futebol, né? A história do futebol no Brasil, eu não vi nenhuma necessidade de estar pedindo para vocês fazerem alguma atividade ou alguma pesquisa. Eu achei que foi bem interessante as nossas discussões. O João acabou trazendo o negócio lá do pó de arroz, que a gente acabou ampliando um pouquinho mais os nossos conhecimentos, né? Porque eu também sempre ouvi falar desse termo, mas nunca me atentei para pegar, para a gente estar pesquisando sobre. Então, foi legal, porque eu pesquisei, eu aprofundei, eu conheci um pouco mais sobre isso. E eu acho que se eu perguntar para vocês, não é porque a memória está fresca, não. Vocês todos aí vão lembrar daqueles esportes que foram apresentados na primeira aula, de relatos de esportes com bola, espalhados pelo mundo todo aí. Vão lembrar também quem é que trouxe o futebol para o Brasil, vão lembrar como é que funcionou o futebol lá na Inglaterra, que eles criaram, os alunos da Universidade de Cambridge criaram aquelas 11 regras, fixaram nas árvores. Então, tudo isso é história, é muito legal vocês saberem, tá? Especialmente quem vai trabalhar ou com escolinha, ou em sala de aula principalmente, porque não tem como a gente trabalhar um esporte coletivo sem apresentar para os alunos antes a história. Ah, professor, não, vamos para o fundamento. Gente, não adianta. A história do esporte, ela tem que ser contada. Por isso que chama história, né? Não tem como a gente deixar a história ser apagada, como é que chegou, como é que foi criado o basquete, o futebol, o handebol, cada um com uma história diferente, alguns com histórias atreladas, né, como a história do basquete e do vôlei, que um foi criado por conta do outro, mas eu não vou misturar as estações aqui não, né? Mas vamos trabalhar o nosso futebol. Pessoal, não sei se nós conseguiremos, na verdade eu não sei até que regra nós conseguiremos falar hoje. Temos 8 grupos e a regra 17 ficou comigo para apresentar o tiro de canto. Cada grupo ficou com 2 regras. Eu acho que foi uma forma legal, vai ser tranquilo para a gente estar trabalhando isso aqui. Vocês estão preocupados daí, mas não se preocupem. Quem me conhece sabe que a intenção é que vocês aprendam, tá? A intenção não é punitiva de forma nenhuma, é que vocês aprendam, porque quando a gente faz algo para avaliar, a intenção do professor na avaliação, ela nunca pode ser a punição, se bem que tem uns que pensam dessa forma, né? Mas a nossa intenção na avaliação é saber o que vocês aprenderam, ok? Porque se vocês não aprenderam, significa que ou a gente não transmitiu da maneira correta, ou vocês não se esforçaram o suficiente, ou as duas coisas. Então, o interessante é que a cada aula, a cada trabalho que a gente faça, a gente consiga ampliar o leque de conhecimentos de vocês, independente da área que vocês acabem seguindo na educação física, que eu estou falando, a gente entra, eu já conversei com a turma, já expliquei, o João é novo, às vezes a gente entra na faculdade pensando uma coisa e os dias vão se passando, a gente vai amadurecendo,
as opções que aparecem na nossa vida vão mudando as nossas ideias, enfim. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar ao máximo, desde aqui do futebol, quando vocês chegarem na dança, na ginástica, na natação, na parte de academia, tá bom? Então, aproveitem tudo, tirem o máximo que os professores sabem, que podem compartilhar com vocês, que os professores são joia, e assim, não se preocupem com essa apresentação, que quando a gente fala de sala de aula invertida, acaba sendo uma troca, né? Por exemplo, eu vou chamar daqui um pouquinho o grupo do Aleph lá, que é a regra 1 e 2, o grupo do Aleph vai conversar com a turma toda sobre a regra... Sai, Google! Sobre a regra 1 e 2. Lógico que terão perguntas. Durante a semana eu recebi muito o WhatsApp. Vocês me desculpem aí, os que acabam me mandando, eu não respondo na hora, porque realmente eu não visualizei. Assim que eu visualizo, eu já respondo para vocês, com preocupação, porque quando a gente... Vocês devem ter percebido que quando a gente lê a regra é confusa. Pessoal, a regra é confusa mesmo. Tanto é que a regra é confusa que ela é feita, e depois que a regra é feita, ainda tem cursos e mais cursos para os árbitros discutirem as regras. Meu Deus, o que será que está falando aqui? O que será que está falando ali? As meninas estavam com dúvida hoje, falei com a Duda, ela falou assim, às vezes você falando fica mais fácil. Sim, porque eu já li, já passei por aquilo ali. E outra coisa, pessoal, eu procuro responder até onde eu sei. Pode ser que surjam algumas perguntas sobre regras que nem eu saiba, mesmo lendo, mesmo conhecendo, e eu preciso me aprofundar. Então estejam cientes disso. Nós estamos falando aí de 17 regras de futebol, depois nós vamos estudar as regras do futsal, e o problema, o futebol, ele é dinâmico, extremamente dinâmico. Vocês devem ter percebido isso daí. Ele não é estático de forma nenhuma, nem dentro, nem fora de campo. Então, dentro de campo é dinâmico, fora de campo é dinâmico, bastidores dinâmico, regra, quando a gente fala de arbitragem, né? Eu vi outro dia um árbitro aposentado falando que a primeira coisa que o jogador de futebol devia fazer é ler o livro de regras e ter um curso sobre regras, porque às vezes a gente reclama, eu falo a gente porque eu também joguei, a gente reclama com o árbitro às vezes sem saber o que a gente está falando, né? E o duro é que a gente depois que começa a estudar, você começa a se aprimorar nas regras, às vezes você vai jogar e vê os árbitros de final, de fim de semana aí, de pelada apitando, só que muitos deles, eles não se atualizam, então eles não sabem o que está acontecendo, e às vezes vocês saberão mais do que eles. Mas, pessoal, é importante ter cautela nessa hora, tá? Porque, meu Deus do céu, que complicação que são essas regras. Então, gente, ó, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta até aí? Antes da gente começar? Tá tranquilo? Deixa eu ver o que tem aqui no chat, que tem dia que tem 800 chats, né? Deixa eu ver. Não, só tá no Boa Noite. E Najara colocou, é verdade, Najara. E ainda teve esse monte de alterações aqui em 2020, muitas alterações, e com essas alterações que eu já inicio a nossa aula, né? Eu vou compartilhar o primeiro slide com vocês. Um vídeo que não é muito curtinho, ele tem cerca de 10 minutos, mas é interessante para mobilizar todos vocês. Então, prestem atenção. É um árbitro aposentado que está falando sobre, vocês conhecem ele é comentarista de um canal famoso, então eu peguei, porque esse vídeo é de alguns meses atrás, então eles estão falando, num canal de esporte, eu achei muito legal para a gente dar uma mobilizada antes da gente começar a falar sobre as regras, tá? Então, deixa eu pegar aqui, vamos compartilhar a tela inteira. Deixa eu abrir primeiro a nossa apresentação. Vamos lá, onde você está? Tá aqui. E as internet aí, gente? Muito devagar? Como é que tá de vocês? Tá ruim.
Nossa, tá Tá complicado. devagar pra caramba. Eu acho que o pessoal não estava, eles não estavam preparados para isso, né? Na verdade, ninguém estava. E aí eles começaram a vender, 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 porque todo mundo precisou assinar um pacote. Quem tinha 60 mega achava que era pouco, assinou 100, mas acaba recebendo os mesmos 60. Sei lá, quem tinha 100 reclama e não recebe o que tem que receber de net, a coisa tá feia. Bom, vamos lá, deixa eu achar aqui essa aula 3 do Fundamentos dos Esportes Coletivos. Vamos abrir. Opa, opa. Prontinho. Aí está. Aumenta. Compartilhando tela. Compartilhou? Creio que sim. Depois a gente tem que ver, quando vocês forem apresentar, como é que faz, mas acho que é tranquilo para estar compartilhando a tela aqui também. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Tranquilo? Sim. Sim? Sim. Ok, vamos lá então. Vamos para a apresentação. Tá aqui, tá? Então aqui, ó, é um programa de TV, tá? E nós vamos ouvir o senhor Simon falando um pouquinho sobre essas regras, tá bom? Prestem atenção aí. Essa entrevista aqui, se eu não me engano, acho que é de 3, 4 meses atrás, foi antes da retomada, tá bom? Simon, vamos entrar agora na sua área, hora do apito aqui, ó. Porque foram divulgadas novas regras para a próxima temporada do futebol. E temos aqui um resumo, né? Que diz o seguinte: mão definiu o antebraço como não mão. Então, o antebraço não conta mais como mão. Disputa por pênaltis não considera cartão amarelo recebido no jogo. Goleiro se adiantar na disputa por pênaltis, advertência verbal. E na reincidência, cartão amarelo. Explique, por favor, essas novidades aí pra gente, Simon. João, no final de fevereiro, a International Board, que é a guardiã da regra do futebol, se reuniu, uma reunião anual, não é? E decidiu por algumas alterações para 2020 e 2021. Elas entram em vigor no dia 1º de junho. Todas as competições que irão iniciar a partir de 1º de junho têm que usar essas novas determinações. As que estão em andamento é opcional, ou alteram ou não alteram, fica a critério de cada federação ou de cada confederação. A mais impactante para mim aí, né, que foi decidida, a mão é só na altura da manga da camisa, aquela manga curta em cima. Quando pegar em cima, não é mão. O resto para baixo, tudo é interpretado como mão. Quando ela for, evidentemente, mão deliberada. E a questão da bola na mão, que agora ficou claro, né? Porque toda vez que pegava na mão, tinha que parar o jogo. A bola, por exemplo, pegava na mão lá na defesa, uma mão que não fosse intencional. Dava um balão, o atacante fazia o gol, tinha que anular porque pegou na defesa. Agora não. Agora eles colocaram uma palavra chamada imediatamente. O que significa isso? Pegou na minha mão de forma involuntária, deu mais 2, 3 toques ali dentro da grande área, gol, aí anula. Se pegou na mão lá na defesa, e aí rodou a bola, foi, voltou 10, 15 passes, não considera mais mão. Gente, isso que ele acabou de falar, para quem assistiu o jogo, ouviu os lances do Flamengo e Botafogo esse final de semana, foi justamente isso que aconteceu, não foi? A bola pegou na mão do Bruno Henrique, só que o lance continuou, mais 3 ou 4 lances ali, e o Gabigol fez o gol. Isso aí foi anulado, correto? Me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Então, isso ficou claro. Toda vez que houver que essa mão propor, não é uma jogada de iminência de gol, de pênalti, aí sim o árbitro tem que apitar. A questão que você falou do pênalti, não é? Ela não acumula mais, eu te dou um cartão amarelo durante os 90 minutos. Decisão por pênalti, tu é o batedor, tu vai lá dar uma paradinha, ia receber o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Agora não mais, agora recebe o amarelo, tá? Ele não acumula mais para decisões por pênalti. O goleiro também
quando se adiantar numa decisão por pênalti, ele recebe a primeira advertência verbal na reincidência cartão amarelo. A questão da conclusão, né, que é jogadores, e tem acontecido muito isso no futebol. Vocês entenderam aí, pessoal, essa questão do cartão amarelo? Se a decisão for por pênaltis, o cartão amarelo que o jogador leva, vocês podem pensar que não acontece, mas acontece. Em decisão por pênaltis, dependendo do jogo muito catimbado, tem cartão amarelo sim. E se tiver um outro cartão amarelo, o jogador tiver recebido cartão amarelo durante a partida, esse cartão amarelo não vira mais vermelho, ou seja, não acumula mais. O cartão amarelo zera para decisão por pênaltis. Futebol, batem com a cabeça. Imediatamente o árbitro para o jogo. Tinha uma proposta de que, enquanto esses atletas ficassem fora, não é, os dois, um somente fora do campo, poderia ter uma substituição temporária. Né? Ele ficava lá 3, 4, 5 minutos, entraria outro companheiro dele no lugar. E isso continua em debate. Isso não foi aprovado. A International Board quer testar mais um pouco ainda para alterar o número ou não. Mas então, pincelando, foram essas. Tem a do tiro de meta também, em que o goleiro bate o tiro de meta na cabeça do companheiro que está dentro da área de meta. Ele devolve de cabeça, manda repetir. Na reincidência é cartão amarelo. Teve outras alteraçõezinhas mais básicas assim. Mas a mais impactante para mim foi essa questão de bola na mão. Sempre que tocava na mão, os árbitros estavam parando a jogada. Agora, não necessariamente. Só se isso aí vier a dar uma chance e uma clara oportunidade de se fazer o gol. É importante salientar que só quando a bola rolar a partida, e a gente não sabe ainda, tomara o mais rápido possível, campeonatos que não iniciaram, tipo o Campeonato Brasileiro, começar depois, vai começar com as novas determinações a partir de 1º de junho, ou opção da CBF, se o campeonato começar antes, e oxalá comece, né, no meio de maio, por aí, poderá também colocar já a regra em vigor. Então, são novas alterações, a questão do VAR também continua sendo debatida, né, e a CBF, agora, João, mais para complementar aqui, começou a pagar os subsídios para os árbitros de R$600, começou no dia 6 até o dia 10 de abril. Então, essas foram, em tese, as alterações da regra do jogo, João. E você considerou positivas? Você aprovou, Simão? Sim, considerei positivas. Eu acho que a regra do jogo de 2000, antigamente demorava muito para trocar e alterar alguma regra do futebol. Depois de 2016, mudaram demais, não é? Veio a implementação do VAR e mudou demais as regras. O futebol é o esporte mais jogado no mundo. Qualquer parte do mundo, todo mundo sabe que as regras, as 17 regras básicas, dificilmente alterava e todo mundo jogava. Com a questão do VAR, hoje nós temos o futebol de elite, as equipes que têm grana, não é? As confederações para bancar o futebol da primeira divisão, Copa do Mundo, Champions, Libertadores, enfim, e a outra competição que não tem dinheiro, dificilmente terá campeonato amador, Série C, Série D, olha lá, Série B, né? Então já dividiu um pouco. Eu acho que tem que ir com calma em algumas alterações. Tinha uma proposta também de substituições ilimitadas, eu sou totalmente contrário, não é? Porque aí, imagina você, vai disputar Grêmio Internacional, as equipes aqui do Sul, contra o Flamengo. Primeiro tempo, o Flamengo joga com os 11 titulares. No intervalo, tira os 11 para o outro time que também é titular, o plantel que o Flamengo tem. Né? Então, ia ser uma disparidade muito grande, técnica, enfim. Então, eu acho que as substituições, são 3 substituições, e se houver prorrogação mais uma, acho que está de bom tamanho. Esse caso da conclusão tem que ser melhor debatido, não é? E testado também, né? Provavelmente terá uma outra substituição, mas chega, não é? Essas questões da hora está trocando, não ia dar certo, não é? Uma pela disparidade técnica, a outra por o técnico querer ganhar tempo, depois dos 40 começar a substituir um atrás do outro, enfim. A questão também, que também foi debatida, de parar o cronômetro, dar 30 minutos de bola correndo. Eu acho muito difícil, porque uma partida poderá demorar 3, 4 horas. Isso aí, do ponto de vista da televisão, é quase impossível. Eu acho que tem mecanismos dentro da regra do jogo que o árbitro pode sim coibir o antijogo. E acrescentar o tempo final, como tem acrescentado 10, 15, 10 minutos, 6 minutos, 5, né? Tem sido, em geral, aí 5 minutos de acréscimo. Eu acho que está bom assim. Também não dá para mexer demais. Não é? O futebol é um esporte, o mais praticado no mundo todo,
né? E eu acho que também poderia vir para encarar de frente essa questão da profissionalização da arbitragem do futebol. Vir de cima para baixo, porque está difícil de profissionalizar os árbitros, não é? E estão sofrendo na pele, não só no Brasil, no resto do mundo, os árbitros aí parados nessa pandemia e esse problema do vírus. Eu acho que a alteração tem que ser devagar, não é como está sendo feita. Não dá para aloprar muito e querer mudar tudo, que vai mudar totalmente o futebol, e aí daqui a pouco vai perder a graça, João. É isso aí. Deixa eu receber aqui no Expediente Futebol. Ok, pessoal, a ideia era essa. Agora nós vamos, né, para o primeiro grupo, através da sala de aula invertida. Eu vou finalizar aqui, vou voltar com vocês. Vamos lá. Parar a apresentação. Prontinho. E aí, gente, preparados aí? O grupo do Aleph, grupo 1 e 2? Mais ou menos, Atos. Mais ou menos? Tô nervoso. Ô, pessoal, só me passa aí agora certinho, porque eu pedi para o Chico, como a gente havia combinado, e o Chico falou que iria mudar os grupos do PI, enfim. Falei, Chico, eu vou manter do jeito que a gente combinou lá, e aí eu pergunto para eles quem são os grupos, lembra? Porque para acabar não atrasando. Então me fala aí, meninos, no grupo do Aleph, quem está presente? O Rafael Faria, Certo. o Rafael Sena, Rafael Sena, o João Vitor, o João Vitor, o Aleph o Aleph, e o Lucas. Eu sou o Lucas Matiello. tá, e o Lucas. Fechou. Ô, meninos, então vamos lá, regras 1 e 2. Ô, Atos, eu vou começar e depois os meninos vão seguindo a apresentação. Tá, joia, perfeito. Vocês vão precisar de tela, como é que vai ser? Não, a gente escreveu e vai falando aos poucos. Ah, tá, beleza, tranquilo. Beleza? Uhum. Pode começar? Pode começar. Beleza, então, ó. A gente ficou com a regra 1 e 2. Eu vou começar pela regra 1, a marcação do campo de futebol. Certo. As duas linhas mais compridas do campo são as linhas laterais, com no mínimo 90 metros e no máximo 120 metros. A de fundo tem medidas no mínimo 45 e no máximo 90. Em jogos internacionais, mudam um pouco as medidas, 100 e 110 metros para linhas laterais e linhas de fundo 64 e 75 metros. Eu até tentei procurar para ver porque mudava, mas não achei não, Atos. Entendi. Perfeito. Pode continuar ou tem... Porque mudava para jogos internacionais. Isso. Né? Eu até tentei, mas não achei. Ok. Não, tá. Tranquilo, pode continuar. Ó, centro de campo. É traçada uma linha dividindo o campo ao meio, com um ponto ao centro do meio campo. Em volta é traçado um círculo com um raio de 9,15 metros, que é o meio de campo, conhecido, né? Uhum. Aí, o tamanho das linhas. Todas as linhas que marcam o campo devem ter a mesma largura, no caso, 12 centímetros. As linhas têm a mesma largura das traves do gol. Aí, agora, o Aleph vai continuar. E aí, Atos, beleza? Beleza, Aleph, tudo bem. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a área de meta. Eu fiz uma explicação aqui no meu caderno, escrevi umas coisas para ficar mais fácil, porque lá fica umas palavras meio difíceis para entender, para vocês entenderem, para outras pessoas entenderem, então eu vou dar uma resumida aqui para ficar mais fácil, beleza? Beleza, tranquilo. Então, a pequena área, elas são traçadas duas linhas perpendicular da linha de meta, que é a linha de fundo ali, na pequena área. Certo. No caso, ela tem 5,5 metros a cada linha dessa. Olha, espera um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Consegue acompanhar o que eles estão falando agora? Sim. Fica mais fácil. Beleza, então vai mandando. Quando o grupo for apresentar, precisar de compartilhar a tela, tranquilo, eu tiro a minha, mas enquanto vocês estão falando aí, só para a turma poder acompanhar, entender o que vocês estão passando, eu vou tentando acompanhar por aqui pelo livro, tá bom?
Pode continuar? Pode sim. E essas duas linhas, elas se prolongam no fundo do campo, que também elas têm 5,5 metros. E elas são unidas por a linha paralela da linha de meta, certo? Certo. E logo depois vem a área penal, que é onde tem ali o círculo, fica dentro da grande área. Sim, perfeito. E são traçadas duas linhas também perpendicular da linha de meta, que tem, na verdade, desculpa, da linha de fundo. São 16,5 metros também, no interior da trave. E essas duas linhas também se prolongam, que forma também 16,5 metros de... Pode ir, pode falar. Deu uma travada aqui. Ah, tá. Depois da marca de pênalti, elas têm, da linha do pênalti ao gol, são 11,5 metros. Isso, perfeito. Certo? Perfeito. Agora o Lucas vai continuar um pouquinho aí também. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Vou continuar falando sobre a área de escanteio ou área de tiro, as bandeirinhas, a área técnica e as traves. A área de escanteio, ela... Lucas, espera um minutinho. Só para a gente fechar aqui o que o Aleph acabou de passar, ó. Pessoal, naquele arquivinho que eu passei para vocês pelo WhatsApp, o livrinho de regras, tem tudo isso que eles estão falando. Na verdade, tem tudo que vocês vão estar apresentando, ok? Ó, a meta, o tamanho da meta. É interessante aqui o que ele acabou de falar, esses 11 metros, a distância do pênalti, e esses 9,15 metros de raio aqui, tá? Esses 9,15 metros, gente, nada mais são, na verdade, do que a distância em que os jogadores têm que ficar. Por exemplo, se sair um pênalti, o batedor do pênalti ele vai estar aqui de frente para o goleiro, correto? Mas os outros jogadores, eles têm que estar a 9,15 metros da bola. É igual esse raio aqui, ó, de 9,15 metros. A bola vai estar aqui no meio, os jogadores têm que estar fora do círculo central. Então, essa meia-lua aqui, né, esse semicírculo, ele serve para isso, para quando acontecer um tiro penal, os atletas estarem a 9,15 metros desse tiro penal, tá bom? Ô Lucas, pode continuar. Vamos lá então. A área de escanteio ela é marcada por 1/4 de círculo, com um raio de 1 metro, e a partir de cada canto e no interior do campo. Como dá para a gente ver na imagem aí, ó, no cantinho tem 1/4 de círculo. Perfeito. As bandeirinhas, elas estão localizadas em cada canto do campo, e cada bandeira tem 1,5 metro de altura. A área técnica, ela se estende no máximo por 1 metro cada lado dos assentos, e elas ficam no mínimo a 1 metro de distância da linha lateral. E as traves, a distância dos postes é de 7,32 metros, e a altura deles é de 2,44 metros. E dos dois lados devem ser simétricos, né? Perfeito. E agora o Rafael Sena vai dar continuidade. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Lucas. Pode falar. Durante o jogo, pode acontecer da bola bater nesse poste da bandeira, né? Se a bola bater no poste da bandeira, o que acontece com o jogo? Ixi. Posso falar? Pode falar. O jogo continua, né? A bola ali não sai. Ok, a bola bate no poste da bandeira e o jogo continua normalmente. Isso. Perfeito. Alguém discorda, gente? É isso mesmo? Vocês concordam? E outra coisa interessante da gente estar falando, pessoal, por que o jogo continua?
Porque se vocês observarem, a bandeira ela tem que estar exatamente em cima da linha. Olha aqui onde a bandeira está, em cima da linha. Porque se a bandeira estivesse do lado de fora, que eu já cansei de ver em vários campos aí, e a bola tocar numa bandeira que está fora, a bola está fora. Mas e aí? Mas e se a bola não sair inteira? Está fora ou não está? Olha que dúvida, né? Por isso que a bandeira, o poste da bandeira tem que estar exatamente em cima da linha. E se a bola bater no poste, o jogo continua, tá? Bom, vamos lá, gente? Pode continuar. Boa noite, galera. Beleza? Galera, eu vou estar dando início aí na regra 2, tá? Sobre a bola. As características e dimensões da bola devem ser as seguintes. Ela não pode ter menos que 68 centímetros de circunferência, tá? E nem mais que 70 centímetros. Porque é um padrão, né? Para ser utilizado. Porque senão fica uma bagunça, né? Cada bola com tamanho e tal, fica tudo desproporcional. O peso dela é de 410 gramas a 450, tá? Também um padrão. Deve ter a pressão equivalente a 0,6, tá? Em casos de jogos federados ou jogos da FIFA, Federação Nacional, essas coisas, a bola não pode conter nenhum logotipo ou publicidade comercial, tipo um anúncio, um patrocínio, deve ser somente a questão ali da competição, né? O nome da competição, o logo da FIFA, se for uma competição da FIFA, né? E o nome, no máximo ali, o nome do fabricante da bola, tá? Se por acaso ocorrer um defeito na bola, como por exemplo ontem no jogo do final da Champions, os jogadores estavam reclamando da pressão da bola, né, no começo do jogo. O que acontece? Se ocorrer isso, o jogo deve ser interrompido e para realizar a troca da bola somente com autorização do juiz, porque senão vira uma bagunça também. Imagina o jogador tá lá no meio do campo, falando, não gostei dessa bola, a bola tá ruim, dá uma bicuda na bola para fora, aí não vira também, né? Porque senão vira uma bagunça. Então o árbitro deve ser avisado, ele vai avaliar e ver se é o momento de fazer a troca. Agora, quando o jogo já está parado, igual ontem, por exemplo, foi cobrar lateral, viu que a bola estava murcha e tal, aí sim já efetua a troca da bola, né? Para poder seguir o jogo. No caso, por exemplo, da bola de futsal, é diferente. Ali vai ser por idade. Quando vai ser um jogo para pessoas acima de 13 anos, a bola deve ter entre 62 e 64 centímetros de circunferência, tá? E para menores de 13 anos, uma bola para jogo ali deve ter entre 55 e 59 centímetros. É um padrão também, tá? Agora desculpa, o João vai dar continuidade, ele vai introduzir um pouco do futsal também, tá? A gente achou interessante colocar. E eu vou passar para ele. Valeu, galera. Não, perfeito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu até tô parado aqui nela, porque eu lembro que o ano passado, isso daí gerou um pouquinho de dúvida, de controvérsia com a outra turma. Para vocês entenderem sobre isso que você falou aí de substituição de bola defeituosa. Pessoal, vamos entender uma coisa. Vocês vão perceber coisas talvez absurdas que a gente encontre nas regras. Como assim absurdas? Nossa, professor, mas isso é impossível de acontecer. Não, não é impossível. Pode acontecer. Pode ser assim, ó, 1 em 1 milhão, mas pode acontecer. E se acontecer, precisa estar no livro de regras, tá bom? Então, assim, não sei, no futebol profissional eu não vi acontecer, lógico que eu já vi de acontecer isso aí que você acabou de falar, de furar uma bola, da gente ter que durante o jogo substituir a bola, mas isso vai do bom senso, porque às vezes o próprio jogador fala assim pro adversário, pera aí um pouquinho, a bola furou, ou a bola tá murcha, você vai parar, o árbitro vem, vê, troca a bola na hora, chuta para fora e dá reinício à partida. Beleza, isso tudo com autorização do árbitro. Mas, pessoal, vamos pensar, uma decisão por pênaltis. Dá uma olhada no que tem na regra aqui. Se a bola ficar defeituosa
antes ou no momento da execução de um tiro de saída, tiro de meta, tiro de canto, tiro livre, tiro penal, tiro livre da marca penal ou arremesso lateral, o reinício deve ser repetido, tá? Deu para entender aí? Se a bola ficar defeituosa antes ou no momento da execução, o reinício deve ser repetido. Como assim o reinício deve ser repetido? Vai fazer de novo? Vai. Porém, dá uma olhada. Se a bola ficar defeituosa, depois, vamos pensar num pênalti. O jogo lá jogo no meio do jogo, 0-0 pênalti. A pessoa foi cobrar o pênalti, né? E assim que ela chutou, ela percebeu que a bola não está nas melhores condições, ou que a bola estava furada, ou que a bola estava murcha. Mas ela tem que avisar isso aí, né? E antes, olha lá, da bola tocar em qualquer jogador, no travessão ou nos postes de meta. Aí o tiro vai ser repetido. Porque caso ela execute, e aí que tá, né, gente? Porque pensa comigo, o cara, para bater o pênalti, ele vai segurar a bola, ele vai perceber se a bola tá boa, se não tá, ele vai se posicionar. E assim, em poucos segundos, é meio impossível da bola murchar tanto que vai prejudicar a cobrança dele. Pode acontecer 1 em 1 milhão? Pode, tá? E se acontecer, isso tem que ser avisado antes dessa bola tocar trave, tocar poste, tocar em outro jogador ou mesmo ir para o gol. Professor, e se a bola for para o gol, marcar o gol? É gol? É gol, sim. E se a bola for defendida pelo goleiro? Defendeu, gente. Isso daí tem que ser visto antes para ser substituído. Se não for, não vai ser substituído, tá bom? Pode continuar aí, João. O que você vai falar para a gente? Pessoal, boa noite. Eu vou falar algumas características da quadra de futsal e vou falar também um pouquinho sobre a bola. A quadra de futsal, como todo mundo conhece, ela é retangular, porém ela não possui um tamanho único. Ela pode variar entre 25 a 42 metros de comprimento e 16 a 22 de largura. Nos jogos nacionais de adultos ou sub-20, o regulamento exige que a quadra tenha pelo menos 38 metros de comprimento e 18 de largura. Nos jogos internacionais, ela deve ter no mínimo 20 metros de largura e 38 de comprimento, e no máximo 25 de largura por 42 de comprimento. A quadra possui as seguintes marcações, como todo mundo conhece: a linha central, laterais e linhas de meta, área de penalidade e a área de substituição. Em cada lado da quadra, há um semicírculo com um raio de 6 metros. Essa zona é chamada de área penal, ou seja, onde bate o pênalti. É representado o espaço onde o goleiro pode defender ou usar as mãos para tocar a bola. O ponto no centro dessa linha, em frente à baliza, ou seja, o gol, serve para indicar o local onde o jogador deve marcar uma penalidade. O centro da quadra é marcado por linhas que dividem o campo em dois, ficando numa posição central e uma relação de comprimento na quadra. No meio da linha encontra-se uma circunferência de 10 centímetros de diâmetro, que é onde o jogo se inicia, ou seja, onde coloca a bola. Ao redor desse pequeno círculo, tem-se um maior, com 3 metros de diâmetro. É ele que delimita a distância dos jogadores em relação aos que estão começando a partida. Fora do campo fica a área de substituição, que é o local onde podem ficar treinadores e jogadores, para receber e orientar indicações. Cada equipe possui a sua medida, sendo assim 5 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. O espaço fica logo à frente ao banco de reserva. As traves do futsal possuem medidas de 2 metros de altura por 3 metros de largura, sendo o diâmetro de cada trave 8 centímetros. A altura total da trave
é de 2,08 metros. E a largura total é de 3,16 metros. Correto? Correto, perfeito. Agora eu vou falar sobre a bola. A bola de futebol de salão e de futsal também é diferente da bola de futebol de campo, apresentando-se uma menor bola, porém mais pesada. Ela possui uma circunferência, desde as crianças até os adultos, de 55 centímetros. 55 a 64 centímetros. E podem pesar de acordo de entre 400 gramas e 440. É isso. Perfeito, João. Tranquilo. Ô, João, já que vocês entraram aí no futsal para falar do tamanho da meta, né, do 3x2, deixa eu fazer uma pergunta, né? Isso aí só a título de curiosidade. Eu não sei se tem alguém aí, algum dos alunos que jogou handball. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, a trave de handball tem alguma diferença em termos de tamanho da trave de futsal? Professor, de tamanho eu não lembro, mas eu sei que ela é meio quadrada, ela não é arredondada. Perfeito, João. É isso aí mesmo. A trave de handball, ela é quadrada, tá? Ela não é redonda. Eu já perguntei e já dei uma estudada sobre isso. O que eles informam? É justamente para não dar quina, que é a coisa mais difícil no handball. Se a bola é arremessada e pega do lado de dentro, né, ela vai entrar. E se ela pega na face, ela vai sair. Para dar quina é a coisa mais difícil. E a trave do futebol seria interessante se ela fosse assim também. Porém, tem muitos contatos de atletas com o futebol, com a trave, porque eles podem entrar na área, né? No handball, isso já não acontece. No futebol, só lá atrás, que não podia, que era o futebol de salão, que eles não podiam entrar na área. Mas a trave, ela tem essa face reta, né? Justamente para a bola entrar e ir direto para o gol no hand. Já no futsal não acontece. E trave arredondada machuca se a gente bater. Você imagina a trave com quina, o que ia acontecer? Meu Deus do céu. É complicado. Pessoal, alunos, vocês têm alguma pergunta? Nós passamos pela regra 1 e 2 agora, campo de jogo e bola. Falamos sobre campo de jogo, falamos sobre bola. Uma avaliação teórica com vocês, eu já adianto que eu não costumo ficar muito apegado a esses números, gente, porque eu acredito que é interessante a gente passar por eles, falar sobre eles, vocês saberem, só que eu não vou ficar perguntando exatamente qual medida que tem, eu posso perguntar qual é maior, qual é menor, que eu acho que essa é a nossa intenção. E se eu for pedir alguma medida, eu especifico, falo assim, pessoal, na avaliação vai cair o tamanho da trave do futebol. Estudem, você tem que saber que é 7,32 m por 2,44, tá? Mas eu aviso, não se preocupem quanto a isso, tá bom? O grupo 1, joia, parabéns. Bora para o grupo do Alex, regras 3 e 4. Boa noite, Atos, beleza? Boa noite, galera. Boa noite, Alex, tudo bem? Então tá bom. A gente não escolheu aí o Gustavo para estar começando e depois o Ednilson para dar continuidade na apresentação aí. Beleza? Beleza, perfeito. Ok. Então, bora lá, galera. É isso aí. Opa, peraí, um minutinho antes da gente começar. O grupo do Alex, perdão, Alex, fala aí para mim. É você, Gustavo, o Gustavo, Ednilson, Luna e Giovana. A Luna e a Giovana. Giovana, a menina que escala o cartola e faz mais pontos que a gente. Ok. Essa mesmo. Ok, beleza. A Luna, a Giovana tá que tá nesse cartola. Gente, vamos lá então. Pode começar agora. Boa noite.
Boa noite. A regra 3 é sobre o número de jogadores. E o número de jogadores também engloba a parte de substituição. A partida começa com duas equipes compostas por, no máximo, 11 jogadores cada, sendo um deles o goleiro. Nenhum jogo começa ou reinicia se um dos times tiver menos de 7 jogadores. Se caso o jogo estiver rolando e os jogadores se contundirem, o juiz não é obrigado a parar a partida por causa da lei da vantagem. Mas assim que o jogo, a bola sair para fora, e o jogo for parado, o juiz é obrigado a terminar a partida se não tiver 7 jogadores em campo. Tá. No banco de reserva... Deixa eu te perguntar. Então, gente, o que acabou de ser compartilhado com a gente aqui sobre o número de jogadores é que tem que ter 11 de cada lado para começar, tá bom? Isso dentro de campo, 11 de cada lado no máximo, ok? Perfeito. Cada equipe vai ter um goleiro e 10 jogadores de linha. Joia. O que foi dito agora? E isso eu já cansei de ver, tá? Especialmente em jogos de divisões inferiores e em jogos amadores. Uma equipe não tem os 11 jogadores para colocar em campo. O que acontece? Ela tem 10, tem 9. Esse jogo vai continuar? Ele vai começar, na verdade? Ele vai começar. Essa equipe com 9 jogadores vai enfrentar a outra de 11. Beleza. Só que, pessoal, geralmente, essa equipe que começa com um número menor de jogadores, e isso pode acontecer também durante a partida, que eu vou dar um exemplo. Você tem 11 jogadores. Vamos imaginar. Hoje a gente pode fazer 5 substituições. Aí você está lá... já fez as 5 substituições, a sua equipe está perdendo de 3-0, um jogador seu se machuca, esse jogador sai, você fica com 10, um outro é expulso, você fica com 9, você toma o quarto, quinto gol, e aí o que acontece? Geralmente, os jogadores acabam fazendo um tal de cai-cai. O que é isso? O jogo começa, você está com menos... você finge, simula uma contusão. Professor, mas e aí? Você vai perder o jogo do mesmo jeito? Você vai. Pelo menos você entrou em campo, mas o jogo é perdido por WO do mesmo jeito. A equipe que tem 11 jogadores, que está completa, acaba vencendo o jogo por WO, tá bom? Pode continuar. Agora eu vou falar sobre o número de substituições. Antes, o número máximo de substituição era 3, mas há pouco tempo essa regra mudou, passou de 3 para 5 substituições, mas ainda podendo ter apenas 3 pausas para substituição. Então, entre essas 3 pausas, 2 têm que ser feitas entrando 2 jogadores ou mais. Perfeito. Deixa eu te perguntar, na sua opinião, o que você acha dessa modificação de 3 substituições para 5? Assim, eu acho interessante até, pensando sobre o preparo físico dos jogadores, mas eu acho que tem time que pode tirar vantagem sobre isso por ter um elenco mais favorável, não só ter 11 jogadores muito bons, como ter o banco de reserva com uma qualidade muito boa. Então, ter 5 substituições pode renovar o time inteiro e pode mudar a história de um jogo, né? Perfeito, muito bem colocado, é isso aí mesmo, é isso que o Simon falou naquele vídeo que eu passei para vocês, que se eles ficarem aumentando muito o número de substituições, o time pode acabar se trocando todo. Por exemplo, a gente pega o Flamengo, que tem um elenco
excepcional e pega um outro time também de primeira divisão, mas que não tem as substituições à altura. Então o Flamengo vai trocar os 5, vai colocar jogadores descansados, enquanto o outro time não vai trocar ninguém. E os jogadores vão ter que correr os 2 tempos de 45. Perfeito, muito bem colocado. Pode continuar. O Atos. Oi. E outra coisa também, além disso, eu acho que mais de 5, igual o Simon falou que estava em discussão também, de substituição indeterminada, é que também perde a característica do jogo em sentido da disputa do campeonato, né? Já vira mais amistoso, já fica muita várzea, mais de 5 também, na minha opinião. Então, o que eles queriam fazer, né? O Simon falou ali sobre substituições ilimitadas, do mesmo jeito que é no futsal. Aí eu fico pensando, um time que tem um elenco bem melhor vai levar vantagem, beleza. No futsal já é assim. Tem times, eu já participei de campeonato que a gente tinha só os 5 jogadores. O banco não era suficiente para entrar e dar conta do recado. Então, se eles fizessem isso com o futebol, lógico que um time que tem um elenco melhor vai levar vantagem. Porém, eles precisariam mudar também a forma de substituição. Então, não precisa avisar o árbitro que vai entrar. Apenas um jogador sai, o outro entra pelo mesmo lugar e assim vai rolando. Porque aí o jogo vai acabar ficando mais o quê? Mais dinâmico. Não fica parando, porque os técnicos hoje utilizam da substituição para acabar matando o tempo. Você viu o que ele falou? Depois dos 40 do segundo tempo, teu time está ganhando apertado, então eles vão lá e utilizam substituições para matar o tempo, e não necessariamente para você mudar a partida ou trocar alguém que esteja machucado ou cansado, tá? Ô, professor. Oi. Já aconteceu comigo quando eu estava jogando com a Cris, a gente foi jogar contra o 15 de Piracicaba lá em Piracicaba mesmo, e ela estava com quase um time de campo, ela estava com exatamente 15 meninas, a gente estava só com 5, uma sendo 2, nós estávamos com 6, 2 sendo goleiro e 4 só de linha, aí a gente cansava, e ele vai lá e fazia substituição toda hora, aí ficou bastante puxado pra gente. Judia, né, Larissa? É complicado isso aí. Judia. E aí... E o foda é que lá, a quadra de lá também era bem grande, e a gente aqui treinava na quadra pequenininha, e então favorecia elas. Sim, com certeza. É o que a gente está falando aqui. Então, se eles fizerem isso aí no futebol de campo, eles vão ter que tirar, né, as paradas. Porque se eles continuarem com as paradas, você imagina, substituição ilimitada toda hora ficar parando o jogo, não dá certo, tá? Mas eu acho que isso aí não vai acontecer, não, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha visto também, por causa dessa pandemia, que tinha direito a substituir um goleiro também, além das 5 substituições. Você ouviu falar nisso também, ou não? Eu ouvi falar, só que eu não vi na regra ainda. A pandemia, na verdade, essas 5 substituições, elas entraram em vigor justamente por conta da pandemia. Tomara que elas fiquem, tá? Porque eu achei legal, dar mais oportunidade para mais jogadores estarem jogando, porque, poxa, eu não sei, as equipes mantêm um plantel de 28, 30 jogadores, e só poder trocar 3 por jogo fica complicado. Mas isso do goleiro eu ouvi sim. Eu vou dar uma olhada para ver se já está em vigor aqui no Campeonato Brasileiro ou não. Tá bom, Alan? Beleza. Beleza, gente? Vamos lá? Vamos continuar? Vai lá. O número máximo que um time pode ter no banco de reserva são 12. E no mínimo 3. Quando uma partida vai para prorrogação, é adicionado mais uma substituição. Se o caso de um time já ter feito as 5 substituições durante a partida, ela ganha mais uma. Se caso ela não tenha feito as 5 substituições, se ela fez 3 ou 4, ela continua tendo 5, mas acrescenta mais uma. Então, a pessoa que não fez toda a substituição durante a partida não perde uma substituição depois. Perfeito. O jogador só entra na partida
se tiver alguma pausa no jogo ou no intervalo. E só é permitida a entrada do jogador após a autorização do árbitro e depois a saída do jogador. Antes, a saída do jogador era sempre por onde o outro jogador está entrando. Agora, para poupar tempo, o jogador sai por onde estiver mais perto dele. Se estiver perto do goleiro, ele já sai ali por trás, o jogador já pode entrar. O jogador que está entrando sempre tem que entrar pela linha do meio do campo. Sobre cartões vermelhos no jogo anterior e sobre substituição. Se um jogador tiver cartão vermelho no jogo anterior, ele não pode estar relacionado para essa partida. Então, se caso ele estiver no banco, ele não pode entrar na partida de jeito nenhum. O árbitro não autoriza. O que mais eu tenho que falar? E se tiver um jogador a mais em campo, enquanto a bola estiver rolando, se ele não estiver interferindo na partida, o juiz pode dar a lei da vantagem de continuar. Se o jogador interferiu a partida, o árbitro tem que parar e advertir esse jogador que esteja no campo, um jogador esteja no campo a mais, com cartão amarelo. E dar autorização para iniciar a partida com um tiro de meta. Perfeito, é isso aí mesmo. E acho que é só isso. E cada equipe tem que ter um capitão. Tá. Para decidir qual lado vai começar o jogo, essas coisas. Agora eu passo a minha palavra para o Ednilson falar a regra 4. Vamos lá, Ednilson. Atos, posso só perguntar um negocinho antes? Claro. É a gente que está falando sobre a regra 3, certo? Mas eu acho que é uma pergunta que eu acho que envolve um pouco a arbitragem. Como o Gustavo falou aí, o jogador tem que sair por onde, na hora da substituição, por onde é mais rápido para ele sair, certo? Mais próximo. Isso, ele tá lá perto do gol, ele tem que fazer uma substituição, aí ele tem que sair. O árbitro é obrigado a fazer o cara sair por ali, porque ninguém respeita essa regra, principalmente no futebol brasileiro. O cara faz questão de vir sair aqui. Uhum. Aí a arbitragem é obrigada a falar pro cara, não, você vai sair por lá, e se o cara não respeitar, ele pode punir o jogador ou não? Ele pode punir com cartão amarelo, sim, já aconteceu no Campeonato Paulista, eu vi quando retornou, mas os jogadores brasileiros é muito malandro, que você sabe... Os caras não respeitam. Especialmente quando tá lá aos 45 do segundo tempo, o cara vê a plaquinha que é o número dele, ao invés do cara, né, bola tá parada dele sair, não, ele vai cair, né, ele vai tentar a entrada da maca ainda, para ele sair de maca para atrasar mais. O árbitro, ele pode e deve, né, interferir nesse momento, vai falar, não, nego, levanta e vamos embora, vamos sair. Aí o que os caras alegam? Eles vão baixando a meia, vão ajeitando tudo, e o árbitro pode e deve interferir ali sim, e é um negócio que o árbitro deve falar no ouvido deles, falar assim, vamos, você já tem cartão, vamos, não vai tomar cartão. E tem jogador que faz isso para tomar cartão, né? Se ele tá naquela com 2 cartões, precisa tomar um para cumprir uma suspensão, para ir para um jogo mais importante, o jogador dá um jeitinho, mas observa esses jogos mais pegados, né, que tá um time pelo menos está muito preocupado com o resultado, quando vai acontecer uma substituição nesses momentos finais do jogo, o árbitro, ele tá sempre colado no jogador que vai ser substituído. Então ele já cola do lado do cara e fala assim, cara, sai por aqui e autoriza a entrada do outro já, e o outro já pode entrar. Isso é função do árbitro, isso o árbitro tem que fazer. Agora, o árbitro não tem que sair correndo com o cara lá do gol, que ele podia ter saído por lá, até o local de substituição. O árbitro tem a função, sim, de avisar ele. Falar assim, olha, sai por aqui, senão eu vou te advertir com cartão. Se o cara não sair, ele vai tomar cartão. E tem que sair. Se não sair, o árbitro pode dar o amarelo, pede para ele sair. Se ele não sair, o árbitro pode expulsar. É difícil? Mas pode acontecer, tá? Depende do árbitro. Beleza. Beleza? Vai lá. Quem que vai falar agora?
Eu que vou. Então tá bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a regra 4, equipamento, né? E seguindo a sequência aqui do livro de regra, no primeiro tópico é a segurança, né? Então, os jogadores não podem usar equipamentos perigosos, que é no caso aqui ele traz joias ou bijuterias, ou seja, pulseiras, brincos, corrente, e também é proibido, mesmo que eu já vi muito, eles colocam band-aid ou esparadrapo em cima de aliança ou do brinco, isso também não pode. Sim. E essa inspeção deve ser feita pelos árbitros antes do jogo, e quando o substituto for entrar, ela deve ser feita também no jogador que vai entrar em campo pelo quarto árbitro ou pelo mesário ali. Agora eu vou falar sobre o equipamento obrigatório, né? Perfeito. Ô Ednilson, eu já vi, acontece isso aí muito com as meninas quando elas vão jogar, justamente com aquele piercing no nariz. Ah, eu não vou tirar porque não sai, e aí como é que eu vou fazer? Vou colocar um esparadrapinho? Não tem jeito. E realmente a regra fala que é justamente para o cuidado com você e com o adversário. Não tem jeito, precisa tirar mesmo. Vamos lá, pode continuar. Aí no equipamento obrigatório a gente tem as camisetas que devem ser com mangas, né? Ela pode ser manga curta ou manga longa. Não pode ser regata. Os calções e os meiões. E a caneleira, as caneleiras devem ser de material adequado, né? Ou seja, não pode aquele velho papelão, não pode. Porque... o velho papelão não pode usar, né? A palmilha de tênis não pode usar, né? Então tem que ser a caneleira e a chuteira com cravos. Eu li que até 15 anos não pode os cravos de alumínio, né? Sim, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que a gente vê muito hoje nos jogadores que estão com camisetas, goleiro tem muito, os jogadores que estão com aquelas camisetas de manga curta, só que eles utilizam aquela camisa de segunda pele por baixo, né? Do mesmo jeito, eles utilizam também aquelas bermudas térmicas. E eu acho legal você estar comentando aí com a turma de que cor tem que ser essas... Eu ia falar em cores, acho que também, mas eu posso falar. Então fala aí, manda ver. As camisas têm que ser da cor predominante da manga, né? Ou seguindo os padrões. Eu conheço só o Paraná, eu acho que ele tem a camisa dividida em azul e vermelho. Aí a camisa térmica, eles têm uma camisa térmica que uma manga segue o azul e a outra manga segue o vermelho. Não sei se você já viu. Não, eu não vi, que legal. Eu sei das cores, mas que legal. Aí ela segue o padrão. Já o short tem da cor predominante ou da cor da barra. Se o short tiver aquela barrinha, segue. E o importante também é que todos os jogadores devem usar essas camisas térmicas interiores da mesma cor. Não pode um usar vermelho, o outro preto, tem que seguir a mesma cor. Carnaval não pode, né? Ô, professor. Oi. Foi como você falou, o brasileiro é pilantra, porque eu já vi gente que jogando quadra que, tipo assim, o calção era preto, aí, pelo menos assim, tem um short térmico azul, aí coloca o térmico, mas puxa o térmico um pouquinho, que não dê para o juiz ver, entendeu? Perfeito. Eu já fiz isso, mas não recomendo não, porque você fica, sabe, apreensivo para ver se o juiz vai pegar ou não. Não recomendo. Perfeito, Larissa, mas é isso aí mesmo. Sempre o pessoal tá dando um jeitinho, né? E eu já vi puxar a bermuda térmica assim, esconder a bermuda térmica, continuar jogando, mas, enfim, né? Vamos lá, continua. E aqui nos equipamentos também o goleiro pode usar calças, né, se ele quiser. E o meião, ele tem que tampar a caneleira. Pode ser até aquele meião mais baixo, desde que tampe a caneleira, não deixa ela aparecendo, né? Ela mostra. Isso. Aí em outros equipamentos também é permitido aqueles capacetes de formas adequadas que alguns goleiros usam. Tem até algumas máscaras que alguns jogadores andam usando. E os bonés para goleiros, né? Aqui, bonés de goleiros e óculos desportivos. Gente,
Eu já vi muitos jogadores utilizarem esses óculos. Tinha um jogador muito famoso, um meio-campo, eu acho que ele era holandês, o nome dele acho que é Davids. Ele jogava com óculos, e eu conheço pessoas que jogam com esse óculos, com essa proteção, porque tem glaucoma ou tem algum problema de visão muito sério que não conseguem jogar sem os óculos, tá? E quanto aos protetores de cabeça, a gente viu aquele jogador do Palmeiras, o lateral esquerdo, né? Ele estava usando até pouco tempo esse protetor por conta do choque de cabeça que ele teve, e a gente viu muito tempo o Rafinha, que acabou de sair do Flamengo, utilizando uma máscara facial nos jogos, porque ele teve uma fratura na face, né? Pode ir, Dinilson, continua aí. E só para falando do capacete, tem na regra também que ele tem que ter muito cuidado, ele não pode ser junto com a camiseta, né? Ele tem que ser separado. A argola que cerca o pescoço aqui tem que ser muito certinha. E é isso aqui. Com certeza. Aí, falando um pouco sobre as cores, as duas equipes devem usar cores diferentes do outro time e também devem ser diferentes dos árbitros, né? Perfeito. E com observação, já o goleiro tem que ser diferente das duas equipes, tanto da dele como da outra equipe, e também diferente dos árbitros. Isso aí. Aí, falando sobre a comunicação eletrônica, né, não é permitido nenhum jogador usar ponto eletrônico ou qualquer tipo de tecnologia assim. Eu acho que já teve uma vez o Luxemburgo, acho que fez isso uma vez com algum jogador, né? Foi, o Luxemburgo fez isso aí. Aí não é permitido, eles só aceitam agora aquele que é uma espécie de top, que é um GPS, aquilo hoje em dia é aceito. Certo. E falando das infrações e sanções da regra 4, eu li que entrar em campo sem caneleira não é uma infração para cartão amarelo, como eu já vi muito pedindo. O árbitro simplesmente vai pedir para você ir vai sair do campo, colocar a caneleira e pode retornar normalmente e sem o cartão amarelo. Já vi muita gente, quando acontece isso, pedir cartão amarelo, essas coisas, mas não, só na reincidência, né, se ele sair e tentar ludibriar o árbitro, assim, ou colocar um papelão mesmo, essas coisas assim, aí ele recebe o cartão amarelo. Perfeito, é isso aí mesmo. Hoje não é mais passível de cartão amarelo quando comete a primeira infração em relação a isso. Muito bom. Gente, alguma dúvida até agora? Alguma pergunta para o grupo 2 aí da Luna, Giovana? Não? Tranquilo? Podemos continuar? Gente, hoje eu vou estender um pouquinho, eu vou entrar agora na regra 5 e 6. Ah lá, gente, a Luna quer que vocês façam alguma pergunta para ela. Pensa direitinho aí para fazer uma pergunta bem difícil para ela estar respondendo. Mas nós vamos para hoje. Nós vamos para hoje na regra 5 e 6, tá? O Bruno vai apresentar, e aí a gente terminando, a gente já finaliza a aula de hoje. Turma, como é que está sendo? Está dando para entender? Eu estou gostando, tá? Eu estou gostando porque eu percebi que vocês estudaram, vocês leram. Quando a gente lê, querendo ou não, mesmo estando lendo, a gente aprende, tá? E tá bem interessante aqui a participação, a conversa. Eu sei que tem uns que entendem um pouco mais de futebol, outros não. Mas quem não entender, pessoal, aproveita, pergunta, tira dúvida aqui, tá certo? Grupo 2, beleza então, terminado? Vamos lá, Bruno? Sua vez, Bruno. Grupo do Bruno, 5 e 6, regras. Boa noite, Atos. Boa noite. Ô, Atos, o meu grupo é a Poliana, Benedito, a Inajara, a Michele e eu. Najara, a Michele e você. E o Benedito e a Poliana. Poliana, Benedito, Inajara, Michele e Bruno. Isso. Beleza? Beleza. Isso aí. Então, bora lá. Só para falar uma coisa, o Bozelli do Corinthians
tá usando uma máscara protetora também. É verdade, o Bozelli teve uma fratura também, né? É Sim. verdade. Ninguém vê porque ele não joga, né? Agora que não vai jogar mesmo, né? Agora só banco. O Jô voltou do jeito que Meu tá. Deus, o Alex é muito chato. Vamos lá, Bruno. Bora. A minha regra é sobre o árbitro e o VAR. Bom, o árbitro tem autoridade para controlar todas as regras do futebol. As decisões são ele que toma a última decisão de todas as jogadas. Sendo uma bola na mão, um escanteio lateral, falta, cartão amarelo, cartão vermelho. Beleza. No VAR, ele só pode ser chamado para o caso de cartão vermelho ou troca de amarelo para vermelho, uma falta muito agressiva. Certinho, é isso aí mesmo. Então, hoje o VAR só chama o árbitro quando é cartão vermelho, tá? Ou quando o árbitro deu o vermelho e aí o VAR identificou que não era para vermelho, para modificar para amarelo, isso aí o VAR pode fazer. Pode ir, Bruno. O árbitro, ele vai ter que olhar todas as regras certinho no decorrer do jogo, sendo as roupas dos uniformes, igual o outro grupo falou. Se está usando a máscara protetora, caso preciso, capacete, caso preciso. E o árbitro sempre vai ter que supervisionar o reinício e o início da partida. Em caso de falta, é ele que vai tomar a última decisão de dar um amarelo, dar vermelho direto, ou dar um segundo amarelo. Ok. Caso tenha algum xingamento contra ele ou contra algum jogador da outra equipe, ou briga, ele não pode separar. No máximo, ele pode falar para os outros da equipe separar a briga e depois que tiver tudo calmo, ele vai lá ou dá punição verbal ou amarelo. Ô, Bruno, mas já que você comentou isso aí, o pessoal que acompanha futebol aí mais de perto tá vendo que tem muitos árbitros que acabam entrando no meio. Na hora que eles vão ver que vai dar confusão, ele já entra no meio e já empurra um para lá e o outro para cá. Então, como eles estão na linha de frente, eles estão atuando, pelo menos eu estou percebendo isso aí. Se algum de vocês estiver vendo de outra forma, eles são os primeiros a entrar no meio e já, né, empurrar um para lá, outro para cá e vida que segue, tentar acalmar. Agora, quando realmente tem um conflito coletivo entre dois jogadores, aí fica complicado. Aí, realmente o árbitro se afasta. Por que o árbitro se afasta, Bruno? Para ele poder identificar melhor quais são os jogadores envolvidos. Porque se ele estiver no meio, como é que ele vai identificar? Aí ele vai precisar do ponto eletrônico do auxílio do VAR, né? Sim. Nesse caso, Atos, eles agem como uma questão preventiva, né? Não antes de que aconteça a briga. Perfeito, Benedito. É isso aí. Na hora que eles percebem que pode pintar algum problema, eles já entram ali no meio, já separa e já deixa disso e vão-se embora, né? Isso. Um exemplo de quando ele não pode entrar no meio é aquele jogo do Grêmio Internacional na Libertadores. Nossa Senhora, verdade, confusão generalizada, que coisa mais feia. Foi praticamente o time inteiro e o banco de reservas inteiro para o meio da briga. No meio da briga, acho que 6 jogadores expulsos para cada lado, a coisa foi bem complicada, viu? Bem constrangedor isso aí. Sim.
David, ele apanha mesmo. Melhor ficar de cantinho. Vai lá, Bruno. O árbitro sempre tem que anotar tudo o que acontece na súmula. Caso de briga, cartão amarelo, vermelho, pênalti marcado, gol marcado, tudo tem que ser colocado na súmula, no final do jogo. E no meio do jogo ele vai colocando em um cartão, para depois do final do jogo ele entregar. Lembrando, Bruno, que o árbitro ele não só coloca todas essas questões, como até, por exemplo, uma ofensa que recebeu de um torcedor, de um jogador, tudo o que é feito no jogo, ele tem que ser colocado na súmula. Isso. Em caso, igual do outro grupo falou, de a saída do jogador para substituição, para não rolar aquelas brigas entre jogadores de fazer muita cera no final do jogo. É sempre pela linha mais próxima que tiver, ou a linha de fundo, ou a linha de laterais. Pelo lugar mais perto que tiver, o jogador tem que sair. Somente se o juiz colocar ele para só sair da lateral para comandar certinho o jogo, mas no máximo é isso. Ok. Quando tem um choque de cabeça, o jogo tem que ser parado imediatamente, não pode esperar, por ser risco de vida dos jogadores. E é isso que a gente está percebendo acontecer, né? Choque de cabeça, o árbitro está parando na hora o jogo. Sim. Nessas novas adequações que teve durante a pandemia e um pouquinho antes também, quando a bola bate no árbitro, o jogo já é parado. Não pode continuar, ele já para e dá a bola ao chão. Isso, porque em regras anteriores, o árbitro era entendido como neutro, né? Como se ele fosse uma trave. E se o jogador fizesse a tabela com o corpo do árbitro, ele ia com a bola e ia continuar. Hoje não. Hoje a bola bateu no árbitro, o árbitro para o jogo, dá a bola ao chão e o jogo prossegue. Uma coisa que está acontecendo, que colocaram uma regra, que não sei se está valendo ainda, é aquele tempo de descanso. Para tomar água e o jogador descansar um pouco, e teve agora por causa do Covid. Oba, posso falar? Pode falar. Pode. O meu grupo ficou com o negócio do tempo e ainda tem sim essa paralisação. Tem uma paralisação de 1 minuto só, para tomar uma água. Para hidratar, né? Perfeito. Valeu. No caso do goleiro se lesionar ou sentir alguma dor, o jogo tem que ser parado também. Que sem o goleiro, o jogo praticamente não pode ocorrer, por ser uma peça fundamental do time. O atendimento médico somente é com a decisão do árbitro, que pode entrar ou não. No banco, o juiz pode dar amarelo também, até para o técnico ele pode colocar, para o auxiliar. Se caso houver uma ofensa muito grande, ele pode até dar vermelho direto para qualquer jogador, para qualquer auxiliar técnico. Perfeito. Caso uma lesão grave ocorrer, ele tem que parar imediatamente o jogo também. Caso de uma fratura exposta, ou até um choque de cabeça que eu falei antes. Caso tenha interferência externa, o árbitro tem que dar amarelo também. Caso acontecer de novo, ou repentinamente toda hora acontecer, ele pode dar vermelho também. Em casos de acenações que ele tem que fazer para entrar a substituição de jogadores, a entrada do VAR, ele tem que fazer um formato de uma tela quando ele for ver. Quando o árbitro de vídeo estiver falando com ele tem que colocar a mão na orelha para sinalizar. Impedimento ou a bola, quando ele tiver vantagem, ele tem que dar um sinal com o braço, mandando seguir o jogo.
Perfeito. Quando a iluminação do estádio estiver insuficiente, ele pode parar o jogo e pedir para arrumarem. Em caso daquelas ofensas racistas que acontecem, principalmente em Copas do Mundo, que acontece muito, caso dos torcedores tacarem bananas, tacarem garrafas d'água, copo d'água no campo, ele pode parar o jogo e mandar os policiais retirarem o torcedor de lá, caso seja encontrado. E caso não seja encontrado o torcedor, ele tem que parar o jogo e esperar, por causa do torcedor poder acertar a cabeça de um jogador em uma cobrança de escanteio ou no tiro de meta do goleiro. Ok. No caso de árbitro de vídeo, o árbitro só pode interferir quando é lance de gol, caso tenha ou impedimento, uma falta, uma mão no meio da área, o pênalti ou não pênalti, cartão vermelho direto ou amarelo em seguida o vermelho, e erro de identificação do jogador que cometeu a falta, ele pode também intervir para dar o amarelo para o jogador certo. Beleza, Bruno, é isso aí mesmo. O árbitro tem que ter certos equipamentos. São ele, o apito, um relógio, os cartões amarelo e vermelho, e um bloco de nota e uma caneta, para anotar os acontecimentos do jogo. Sim. Eles são autorizados a usarem equipamento para comunicação, por causa do VAR, bandeiras eletrônicas, fones auriculares, para o VAR também, e estão proibidos de usar joias, correntes, ou qualquer equipamento eletrônico como celular, câmeras, porque já é proibido por a regra da FIFA mesmo. Ô Bruno, quando você cita bandeiras eletrônicas, o que são essas bandeiras eletrônicas? Então, elas não são muito usadas no futebol, mas ela tem como se fosse quando eles levantassem, fizessem a sinalização, ela apita ou no VAR ou lá no bandeirinha. Ô Bruno, o que acontece? Por que a gente fala que a gente tem diversos tipos de futebol, né? É porque o futebol, quando ele é de primeiro mundo, né? Quando ele é de primeira divisão, quando envolve dinheiro, toda a tecnologia está disponível. Agora, por exemplo, no jogo amador você não vai ter isso. Essa bandeira, o árbitro no braço dele, ele tem algo como se fosse o quê? É uma faixa que ela vibra. O bandeira, na hora que ele levanta, a bandeirinha tem um botãozinho, ele acionou, já vai vibrar no braço do árbitro, o árbitro já vai perceber e já vai poder olhar para o bandeira. Aí não acontece aquilo que a gente está cansado de ver em jogo amador aqui. O bandeira com a bandeira levantada para avisar o árbitro e o jogo correndo, o pessoal grita, ó bandeira, ó bandeira, ó bandeira, né? Porque se o braço, se ele fosse avisado, fosse informado, ou por um ponto, né? Na hora o árbitro ia olhar o seu bandeira para ver o que aconteceu. Beleza? Pode continuar aí. E no caso de uma interferência externa da torcida, fingindo apito, essas coisas, eles também conseguem interpretar certo. Isso aí. Beleza. Quando o VAR é chamado, o juiz pode optar por ir ver na tela certa, ou ele mesmo chamar a responsabilidade, um pênalti, uma falta, uma mão. Caso ele acho que tenha certeza, ele pode parar o jogo sem usar o VAR mesmo. O Bruno, ele pode porque ele é a autoridade máxima no jogo. Mas cá entre nós, pessoal, vocês acham que alguém vai ter coragem de não ver o VAR depois que é chamado? O árbitro vai bater no peito e falar assim, não, eu vou assumir aqui. De jeito nenhum. Pior que acho que um final de semana passado, teve um jogo que ele não quis ir ver o VAR, mas ele tinha certeza do lance e estava certo mesmo, um lance de pênalti.
Deus. Mas na maioria das vezes eles vão ver a tela assim para consultar o VAR. Com certeza. Atrás do gol sempre tem o quarto árbitro para ajudar o bandeirinha a marcação de se a bola entrar ou não. Caso fique na faixa, ele pode falar que se entrou ou não. Ele pode ver a situação da bola, se está murcha, se está furada, ele pode olhar isso também. Pode olhar se está tendo alguma interferência, tipo, algum jogador ir do banco de reserva escondido, tentar passar alguma informação para o goleiro, que já teve muitos casos disso também. Uhum. A função dele também inclui supervisionar o procedimento de substituição, lá quem que é que levanta a tela que mostra os números dos jogadores. Caso esteja errado, ele pode falar também. Verificar o equipamento, tipo caneleira, meião, os shorts térmicos que a Larissa falou aquela hora, do jogador que está dentro de campo já, ou até do substituto. Inspecionar as bolas reservas. Ajudar no tempo da prorrogação, caso o árbitro tenha perdido algum lance que levou alguns minutos, alguns segundos a mais, ele pode intervir e falar para o árbitro pelo áudio. E os árbitros, né, Bruno, a gente percebe que todos eles, ou pelo menos a maioria que eu percebo, eles sempre entram em campo com 2 relógios. Então, eles soltam o relógio num braço, soltam o relógio no outro. Eles acabam fazendo o jogo, eles vão parando, né, quando tem alguma intervenção. O outro, eles deixam correr para ver o tempo de jogo. E se por acaso um dos 2 relógios parar, eles ainda têm o recurso desse árbitro assistente. Isso. Ele pode informar o árbitro, o primeiro árbitro que fica em campo, para caso tenha alguma ofensa com ele, que ele não ouça, do banco de reservas, dos auxiliares técnicos, dos substitutos, ou até mesmo de algum torcedor, ele pode intervir e falar para o árbitro também, para tomar as devidas providências. Ele pode ajudar na hora dos pênaltis, caso tenha uma decisão por pênalti de algum campeonato. E caso o árbitro tenha alguma lesão no meio do jogo, ou o quarto árbitro que entra para ser o juiz. Com certeza, ele substitui, né? Isso daí aconteceu, se eu não me engano, nesse Campeonato Brasileiro já. Só que o árbitro perdeu o voo. O árbitro não conseguiu pegar o voo e aí um quarto árbitro teve que assumir. Isso aí já aconteceu esse ano. Uhum. Eu acho que é isso mesmo, Marcos. Beleza, Bruno. Bruno, essa regra do árbitro é uma regra extremamente extensa. Tem muita coisa para a gente falar. Você fez um apanhado geral. Eu vi até que a Inajara colocou aqui para a gente, ela compartilhou, ela falou assim, olha, professor, tô entendendo por cima. Realmente, Inajara, nós vamos entender por cima. O aprofundamento, ele vai ser dado aos poucos, e caso também vocês queiram se especializar em arbitragem. Porque, pessoal, eu lembro, início de carreira meu, eu apitei muito campeonato regional, liga, apitei futsal, futebol de campo pouco, mas futsal eu apitei mais. E é interessante, gente, a gente ganha um dinheirinho legal nisso daí. Fazer mesa também é legal, porque aí você tira aquele peso todo, né, de ser xingado na arbitragem, você fica de boa na mesa, mas tem que tomar muito cuidado também com os registros. Súmula nós vamos aprender mais para frente, a súmula de futsal e a súmula de futebol de campo, é até tranquilo de se fazer. E é interessante vocês saberem que a arbitragem é uma equipe, né? E eles têm salários. Quando a gente fala de salário de Série A, os árbitros aí chegam a receber de 4 a 6 mil reais por jogo, Série A, tá? Aí Série B é menos e assim vai. E para você ir subindo e descendo de cargo, depende das suas atuações e muitas vezes também dos seus conchavos, das suas amizades, pelo menos foi isso que a gente percebeu.
mas geralmente árbitro bom, ele vai subindo, vira árbitro da Conmebol, vira árbitro FIFA, que é isso que, na verdade, os árbitros almejam. Quanto mais subir, mais você ganha, né? E melhor você tá na fita. O que foi que eu colocou ali? Faz arbitragem na natação, ninguém te xinga, de boa. É verdade. É mais tranquilo, né? Futebol é bem complicado a arbitragem, pessoal. Ô, gente, eu ia terminar, mas eu estava conversando com as meninas. As regras 7 e 8 são regras bem pequenas e elas estão ansiosas. Aí eu vou deixar elas apresentarem. Pelo menos a gente já fica tranquilo, a gente chega na professor, metade. Oi, bem. A Mariane dormiu. Mas o que tem? Deixa a Mariane dormir. Apresenta vocês. Nossa, mas como que ela vai apresentar a parte dela? Deixa nós para semana que vem mesmo. Ei, Não dormi, não. Tô aqui. Olha lá, a Mariane tá aí. Mariane. Então vamos então, Tá vendo, Mariane? Olha, dessa vez não fui eu que falei. Aí você... Meu próprio Deu certo, não é, Larissa? Não Você bebê. É que ela não estava respondendo no grupo. Eu falei, a Mariane dormiu. Acordei cedo, tá? É isso aí, Má. Beleza. Ô, Larissa, vamos lá então, que o de vocês é rapidinho, eu acho que é tranquilo, é uma parte legal da gente aprender, e aí a gente já fica no meio do caminho para a semana que vem. Beleza, professor, eu posso apresentar aqui? Pode, claro. Deixa pelo menos eu preciso interromper o meu aqui. Eu acho que agora você consegue compartilhar aí, dá uma olhada. Mariane tá acordadona. Não muito. Mais ou menos, né, Mariane? É, meio termo, eu acho. Aí, Larissa. Legal, tá aparecendo aqui pra gente já. Eu só não tô te ouvindo. Gente, a Larissa dormiu. Não, professora, eu tô aqui. Eu tô aqui, gente. Ô, mãe, peraí que eu vou apresentar o trabalho aqui. Ai, ai. Vai lá, Larissa. Eu acho que não vai apresentar, mas eu vou seguir assim mesmo. Você está vendo a minha tela? Estamos vendo sim. Pode ir por aí mesmo, Larissa, se você quiser, se não quiser ampliar. Mas não quer ir, ó. Não sei o que está acontecendo aqui, na badarosca aqui. Você não consegue trocar, clicar no slide 2? Não, trocar eu consigo, ó. Eu vou trocar por aqui mesmo. Eu ia ampliar a tela. Aqui, eu acho que vai dar para apresentar agora. Não, vamos ver se vai. Eu acho que vai aparecer agora sim, Larissa. Aí foi? Isso, foi sim. Pode ir aí, manda brasa. Então, nosso grupo ficou com as regras 7 e 8. E passou aí? Passou. Tá passando. Beleza. Aí a regra número 7 é sobre a duração do jogo. Eu fiquei com a regra número 7. E acho que todo mundo sabe que o jogo de futebol tem 2 tempos de 45 minutos. E no meio desses 2 tempos tem um intervalo de 15 minutos. E igual eu falei, eu tinha falado aí atrás, não lembro no trabalho de sei de quem, que pode ter aquela pequena paralisação para hidratação lá. Só que não pode passar de 1 minuto. Aí, os 2 tempos pode ter ou não a prorrogação. E para contar o tempo da prorrogação, o juiz tem que avaliar todos esses requisitos: substituição, perda de tempo, sanções disciplinares, as paradas por motivo médico autorizadas no regulamento da competição. Tudo isso leva em conta da prorrogação. É um tempo extra, né, Larissa? Ultrapassando os 45 minutos. Tá. Isso, tudo isso que não é bola rolando, tudo que não tiver bola rolando, até bola parada conta. Acrescenta na prorrogação. E do pênalti, por exemplo, assim, se houver alguma irregularização, continua contando o tempo até o pênalti ser concluído, com clareza e certamente, né, o gol ou o goleiro pegar, alguma coisa assim.
Sim. Aí a regra número 8, que é o início e o reinício do jogo. Aí a galera vai abrir o mic aí para falar. Então tá bom. Abrir o microfone, a câmera, para a gente se ver. Vamos lá. Quem que é? Ô, Larissa, eu não te perguntei. Quem que tá nesse grupo? Mariane, Larissa, a Jéssica... No fim do slide tem nossos nomes, mas é a Kemily. A Kemily. O Carlos Tomás. Carlos. Tomás. E o Eduardo. Tá bom, beleza. Larissa, mas os acordados ou quem tá dormindo? Também vale. Nós vamos chamar todos eles, viu, Benê? Só quem tá acordado, só. Vai lá, Larissa. Quem que vai agora? A Duda deve ter dormido ou ido tomar banho, eu falo dela. Então fala, vamos lá. O jogo começa com um tiro inicial, que é onde a bola para lá no meio, lá. E no começo de todos os períodos do primeiro e do segundo... Isso daí não sou eu, não. Tá, eu falo do mesmo jeito. O jogo começa com o tiro inicial, que é quando a bola para lá no meio, lá. Dos 2 períodos, a bola para lá, inclusive das prorrogações. Quando for gol, assim, tudo sai lá do meio. Os tiros livres, direto e indireto, pênalti, arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto também são formas de reiniciar o jogo, que é das regras 13 e 17. A bola ao chão é uma forma do reinício do jogo. Eu acho que todo mundo aí sabe que é bola ao chão, né? Ou não? Ô, Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou bastante aí sobre o tiro inicial. Por exemplo, o árbitro apitou para começar o jogo ou apitou para reiniciar o jogo após uma equipe levar um gol. E se na hora que ele apita, você vai direto, chuta a bola e a bola entra diretamente no gol sem tocar em ninguém? É gol? É gol. Não precisa de mais um toque? Se for direto, é gol. Então, eu acho que tinha uma regra, mas eu não sei se essa regra... Eu não sei se essa regra... Eu acho que alguém tem que tocar na bola para você poder bater. Alguém tem que tocar? Se você chutar direto para o gol, a bola entrar do meio do campo, do início da partida, não é gol. Eu acho que tem que tocar, tipo, se tem 2 jogadores. Se ele rolar pra eu chutar, aí é gol. Aí agora, pode. se ele chutar direto e entrar sem relar em ninguém, não é gol. Ô, Jéssica, então é considerado o tiro inicial ou o tiro de reinício como um tiro livre indireto? É isso? Isso. Tá bom, então. Então vai lá, continua. E lembrando que você só pode, por exemplo, assim, pegar e sair correndo assim, se todos os jogadores do outro time estiver no campo de defesa deles. Por exemplo, eu fiz gol no seu time. Seu time só pode pegar e fazer o gol no meu se o meu time inteiro estiver no meu campo. Ok. E eu acho que todo mundo sabe que bola ao chão é a outra forma de reinício, que é quando o árbitro paralisa sem que haja previsão do reinício, de uma das formas acima que eu acabei de falar, que é o tiro livre, pênalti, arremesso lateral. E as infrações cometidas com a bola fora do jogo não alteram a forma do seu reinício. Perfeito. Eu acho que alguém vai abrir o microfone aí para falar. Eu acho que é o Cadu. Então, deixa eu falar isso daí. Que é tipo assim, o adversário da equipe executará a saída, deve encontrar-se pelo menos uma distância de 9 metros e 15, de 9 metros e 15, aquela bola, né? Que tem a bola de início. Isso. E tem aquela outra. Ele tem que estar atrás daquela linha. Uhum. Até o início do jogo, até a bola ser tocada. Ok, Jéssica, é isso aí mesmo. Ô, Martinha, volte o slide. Pode passar? Mim, o meu é o outro. Martinha? Oi, eu tô aqui. Volta o slide para mim, o meu é o outro. Você passou. Volto. Voltou aí para vocês? Não. Eu só não falei esse restante aí, professora, porque você já perguntou, tá?
Não, tá jóia, Jéssica, perfeito. É que foi o que você tinha perguntado. Sim. É o penúltimo, Martinha. Esse? Aqui, o meu. É esse. Obrigado. Nada. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Eu vou falar sobre o tiro inicial. A equipe que venceu o sorteio efetuado pela moeda, que no caso é mais conhecido como cara e coroa, escolhe o meio de campo onde vai começar a atacar. Aí o outro, consequentemente, dará o tiro inicial. E cadê? A equipe que eleger o campo no primeiro tempo efetuará o tiro de saída para iniciar o segundo tempo. No começo do segundo tempo, as equipes trocam de campo e atacam em direção contrária. Após a marcação de um gol, a equipe que sofrer o tiro de saída, todos os jogadores voltam ao meio de campo, exceto o jogador executante. É isso. Tá jóia, Carlos. Beleza. Até aí é tranquilo. Agora é o Du. Boa noite, Bora, professor. Boa noite, Eduardo. Eu vou falar do bola ao chão, onde a Martinha deu uma breve explicação aí. E bola ao chão é quando acontece algum imprevisto no campo, onde tem alguma briga, ou se teve algum ferimento grave, alguma coisa assim. E para retornar ao jogo, vem a regra bola ao chão, onde a bola é retornada onde o último jogador tocou nela. E nesse local, o árbitro pega a bola, onde joga ela e deixa para uma disputa de bola. Isso aí. E dentro dessa regra, bola ao chão, tem outras regras também. Por exemplo, se o jogador pega a bola do ataque, pega a bola, chuta diretamente no gol, sem tocar em ninguém, não irá considerar como gol. Olha que legal. Ou como um defensor pegar a bola e for retornar para o gol e o goleiro não pegar e ir para dentro do gol, também não vai considerar como gol contra. É escanteio? Isso. Beleza. O professor, a Kemily mandou avisar que ela não conseguiu falar a parte dela, porque a internet dela caiu. Tá jóia, Carlos, sem problema. Acho que foi aquela parte que a Larissa leu também. Fica tranquilo. Isso. Tá bom. Agora É é a eu. Mari. Bora, Mari. Os demais jogadores de ambas as equipes devem manter uma distância mínima de 4 metros, até que ela entre em jogo. A bola entrará em jogo assim que tocar no chão. Regras de futebol. Aí mudou a data, né? Essa regra foi mudada atualmente. Uhum. Infrações e sanções de bola no chão será repetido se a bola tocar no jogador antes de tocar no chão. A bola sair do campo de um jogo depois de tocar no chão, sem tocar no jogador, se após... Peraí que eu não tô enxergando, gente. Se após uma bola ao chão, a bola entrar em uma meta, sem tocar em pelo menos um dos jogadores, o jogo será reiniciado com um tiro de meta, se a bola entrar na meta adversária, ou um tiro de canto, se a bola entrar na meta do jogador que tocou na bola. Gente, isso aí eu conversei com a Jéssica aqui tanta tarde, porque a gente fica em dúvida, né, do que acontece. Ô, Larissa, volta um pouquinho aí, deixa a gente fazer a leitura de novo, para tá terminando aí. Volto. Mas meu PC é lerdo. Não, tranquilo, Gente, volta nessa página que a Mariane estava lendo aí pra gente. Que é onde, não é, Jéssica, onde gerou a dúvida? Também, professor, mas teve um outro também que teve a dúvida, que foi o que eu te perguntei. Quer ver? Deixa a Martinha voltar. É o último, Martinho. É esse? É esse. Ó, então é vamos esse. lá. Os demais jogadores de ambas as equipes devem manter uma distância mínima de 4 metros da bola, até que ela entre em jogo.
A bola entrará em jogo assim que tocar o chão, tá? Então, vamos lá. Infrações e sanções, o bola ao chão será repetido se a bola tocar em um jogador antes de tocar no chão. Tem que repetir o bola ao chão. A bola sair do campo de jogo depois de tocar no chão, sem tocar em um jogador. Se após uma bola ao chão, a bola entrar em uma meta sem tocar em pelo menos 2 jogadores, o jogo será reiniciado com um tiro de meta, se a bola entrar na meta adversária, e um tiro de canto, se a bola entrar na meta do jogador que tocou na bola. Tá, gente? Então, não é gol se o cara chutar a bola direto pro gol. Não vale. É isso que a gente estava conversando aqui. Bom, terminou lá. Mesmo se ele chutar direto e o goleiro espalmar para dentro do gol. Se ele chutar e o goleiro espalmar, a bola está tocando em 2 jogadores, não tá? Mesmo que é do outro adversário. Mesmo que é do outro. Tá tocando em 2. Tá tocando nele e no goleiro adversário. Olha aqui, ó. A bola sair do campo de jogo depois de tocar no chão. Beleza. Sem tocar em um jogador. Se após uma bola ao chão, a bola entrar em uma meta sem tocar em pelo menos 2 jogadores. Então, Jéssica, se a bola tocar, por exemplo, deu bola ao chão, eu sou do teu time, eu pego a bola, toco para você, você chuta no gol? Tá? Agora, eu pego e chuto direto pro gol? Não. Ou eu carrego a bola e entro com a bola dentro do gol? Não. Tem que tocar em mais de um jogador. Tá? Eu carrego ela até no gol e entro com ela dentro do gol. Não vale tiro de meta. Aí é dado bola ao chão e o jogador de defesa recua para o goleiro. O goleiro, despercebido, deixou a bola passar, sem tocar nela. Porque se o cara recuar e o goleiro tocar nela, a bola entrar no gol, é gol. E tem muito mais coisas desse tipo que eu vou estar trazendo para vocês, que vocês vão falar assim, não, mas isso não pode acontecer. Essa era uma das que a gente está falando. Como assim? O cara deu bola ao chão e vai acontecer um negócio desse? O cara vai chutar para o próprio gol? Não vai, mas pode acontecer. E se acontecer, tem que estar na regra. E Tá no início do jogo ali, onde que o jogador ele toca pro companheiro dele, no campo, não tem que ser para frente, pode ser ou para trás ou para frente, né? Porque na quadra tem aquele que você só toca para frente. No campo não tem essa, né? Não. No campo pode, tá bom? Bom, pessoal, então era isso. A gente se estendeu bastante hoje, tá? Sim, Alex, é muito importante eles saberem. Vocês me desculpam, mas a gente já chegou no meio, Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo que ficou até agora com a gente aí. Foi muito bom, tá? Eu sei, como a Inajara colocou lá, que não dá para a gente absorver tudo isso. Gente, é muita coisa, são 200 e tralalá de página, mas a gente precisa passar por elas. Nós vamos conversar sobre as regras e desse jeito, para mim, fluiu. Eu achei que foi legal. Cada um de vocês pôde pesquisar um pedacinho e contar para a gente um pouquinho do que entendeu. E juntos nós vamos construindo isso daí, tirando dúvidas, tá? E beleza. Alguma pergunta, gente? Não? Eu fui muito mal, professor? Não, João, vocês foram super bem, meu. Não se preocupa com isso aí, não. Eu que fico preocupado em vocês não estarem, pelo menos sabendo um pouquinho mais. É aquela minha preocupação de sempre. Entrou para a aula, tem que sair um pouquinho diferente, né? Nem que seja uma palavrinha, um conhecimentozinho, nem que você tenha colocado na cabeça assim, bom, eu não conhecia bola ao chão, agora eu sei o que é bola ao chão, eu não sabia que era 45 por 45, agora eu sei que é 45 por 45, tem esse 1 minuto de hidratação, é o árbitro que manda em tudo, em substituição, para lá e para cá, tá? É interessante que vocês tenham ampliado o repertório de vocês. Se isso aconteceu, eu estou feliz, tá? Ô, pessoal, eu vou rapidinho terminar
antes de terminar, eu só vou colocar aqui, ó, uma telinha para vocês, rapidinho, de alguns lances. Eu, de antemão, se vocês quiserem ir saindo, agradeço muito a aula de hoje, tá? O que é aqui? Professor, tiro livre indireta, 2 toques, e tiro livre... Ops. E tiro livre direto, pode chutar direto. É isso mesmo, Luciele. Perfeito. Indireto, precisa tocar em mais alguém, além do cobrador, para valer o gol. E tiro livre direto pode entrar diretamente no gol, tá bom? Por nada. Gente, então era isso, tá? Muito obrigado pela aula. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, para a gente estar terminando. É só para a gente ver algumas coisas que podem acontecer no futebol. Estão vendo a minha tela aí, turminha? Sim! Então dá uma olhada aí, vê se vocês gostam dos lances. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me that you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of the sea. Oh, ooh, Tinha que mostrar pro Neymar essa. Olha isso aí. Não cai. Professora, eu preferia explicar na prática. Eu ia falar. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, your baby, I let the bush fire, let the rain. My love, my God, me. I'm soaking from the lungs, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, touching me, shifting me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the Joinha, pessoal, estou terminando aqui, finalizando a apresentação. Vamos voltar. Gente, boa semana para vocês, tá joia? Qualquer dúvida, só tá me chamando aí no WhatsApp, por aqui. Boa noite. Pode dormir agora, Mariane. Errei o nome do professor. Obrigado, Atos. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Desculpa a demora de hoje, tá? Boa noite, professor. Boa noite, João. Até mais. Até, obrigado pela aula. Valeu, eu que agradeço vocês. Até mais.